Vamos lá. Para ilustrar um pouquinho melhor isso, você vai ver que no Antigo Testamento existia um profeta, considerado um dos profetas maiores, o profeta Ezequiel. Ele foi um homem de Deus que esteve nessa terra e ele viveu no momento onde Israel estava vivendo o exílio na Babilônia. Havia acontecido ali, inclusive, a divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul, Israel, Judá. E o povo estava realmente ali no ápice da apostasia. A Bíblia diz que Israel se corrompeu de um modo tão grande que o coração deles ficou muito duro. Deus não conseguia mais tocar o coração deles. Eles estavam obstinados, vivendo uma completa rebelião. E aí eles acabam indo para o exílio. E você vai perceber, se você ler o livro do profeta Ezequiel, que os primeiros capítulos é basicamente ele exercendo palavras de juízo sobre Israel. Palavras duras, muito duras. O livro começa com esse tom, juízo, julgamento. Mas à medida que o tempo vai passando, lá nos últimos capítulos, a partir do 36 você já começa a perceber que o tom da conversa muda. Já não é mais juízo. Deus começa a falar de esperança. Deus começa a falar de restauração. No capítulo 37 existe uma visão muito famosa, a gente conhece, a visão do Vale dos Ossos Secos. Quem já ouviu falar disso? Ezequiel teve essa visão. Você vai perceber que Deus, através de uma visão, pega o profeta Ezequiel e leva ele diante desse vale. E o vale estava repleto de ossos. O detalhe é que aqueles ossos estavam sequíssimos. Imagina o cenário, meu irmão, um vale onde você tem ali um entulho de ossos. Era isso que o profeta Ezequiel estava vendo. Aí Deus pergunta para Ezequiel: e aí, meu filho, isso aí pode viver? O profeta Ezequiel, muito esperto, fugiu da responsabilidade da resposta. Ele disse: eu não sei, quem sabe tu é, quem sabe é tu. Se o senhor falar que sim, amém. Se falar que não, o senhor que sabe. E aí você sabe, Deus fala: meu filho, profetiza. E Ezequiel começa a profetizar, libera a palavra do Senhor. Na visão ele começa a ver aqueles ossos se mexendo, batendo, chacoalhando. Osso começa a voltar para o seu esqueleto, o osso vindo, perna e antebraço, e monta ali. E chega um momento em que até a carne revestiu, aqueles ossos estavam ali, a pele, tudo certinho, tecido, só que não tinha vida. Aí Deus falou assim: profetiza. E aí ele fala: vento dos quatro cantos. Aí começa a vir a vida de Deus, começa a entrar naqueles corpos, e aquilo que estava morto, que não tinha esperança, que não tinha expectativa, era um cenário de morte, porque veio a palavra do Senhor, o Espírito se moveu, e aquilo que estava morto, agora tem vida. Será que você pode levantar sua mão? Eu quero aproveitar para profetizar sobre a sua vida. Eu quero te dizer que em nome de Jesus, o mover do Espírito Santo está pairando nesse lugar. Aquilo que estava morto vai reviver. Eu não sei se é o teu casamento, eu não sei se é a situação com os teus filhos, eu não sei se é o teu trabalho, mas aquilo que está morto vai viver pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor se você crê. Aleluia. E Deus termina dizendo: os filhos de Israel, eles acham que não há esperança para eles se veem realmente vivendo essa sequidão, mas eu quero dizer que tem esperança. Eu vou abrir os sepulcros, eu vou tirar eles dessa morte, desse desespero, e eu vou conduzir, eu vou tornar de volta eles para suas casas, para suas terras, dizendo que restauraria. Aí você chega no capítulo 47, que é onde eu quero realmente estabelecer aqui o ponto da mensagem. Vamos ler juntos Ezequiel 47, eu gostaria que você acompanhasse comigo. É importante a leitura para que a gente possa compreender aquilo que até então já estamos falando. Ezequiel 47, a partir do versículo 1. Diz assim: depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar do sul. Ele me levou para fora do muro, pela porta norte, e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali, a água chegava a meus tornozelos. Verso 4. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava a meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava a minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Agora preste atenção nas características do que esse rio é capaz de fazer. Olha só, verso 6. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio.
Então ele me disse: este rio corre para o leste, pelo deserto até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, presta atenção, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde En-Gedi até Englaim. As praias ficarão cobertas de redes, secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixe de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Verso 12. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce do templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Diga obrigado, Jesus. O que a gente precisa entender é que rio nenhum é capaz de fazer o que esse rio faz. Nós precisamos entender que o que nós estamos lendo aqui, na verdade, fala sobre a ação do Espírito Santo em nossas vidas. É uma representação do Espírito Santo. Você vai ver que esse rio é capaz de dar vida. Você vai ver que esse rio é capaz de tornar puro aquilo que está impuro. Você vai ver que esse rio é capaz de dar vida a muitos seres viventes em lugares onde não é possível. Eu te pergunto, no Mar Morto é possível ter vida? O Mar Morto que você conhece, que você já viu vídeo sobre ele, que você já leu, não tem como ter vida lá. É muito sal, 3 vezes mais do que o normal. Nenhum ser consegue se sustentar naquele ambiente. Lá você vai encontrar algumas poucas bactérias que conseguiram se adaptar. É só bactéria. O mesmo acontece na vida da gente, querido. Quando você está morto, não tem coisa boa aí, não. Só umas bactériazinhas. Coisinha ruim. Mas aí tem o Espírito Santo, que por onde ele passa, a Bíblia diz que aquilo que está impuro fica puro. Aquilo que está morto vive. Está dizendo que esse rio ele é capaz de dar alimento, é capaz de curar. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Isso evidencia a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Quantos aqui podem dizer: pastor, eu posso falar isso, a minha vida era assim, assim, assado. Quando Jesus chegou, mudou tudo. O que estava morto reviveu, o que estava fechado abriu, onde não tinha esperança, agora é só fé, porque o Espírito Santo passou na minha vida. Checando a lava sul. Ei, passa, Espírito Santo. Ei, o Espírito Santo está passando, ele está se movendo nesse exato momento. O Espírito Santo está aqui como um rio de água viva fluindo no nosso meio. Che bracanda lava seque alamando caia.